E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Ibe e hoje a gente tá aqui pra reagir ao vídeo Como J-Rock dominou as aberturas de anime do canal CD Quebrado. E cara, J-Rock, o famoso rock japonês, é algo que eu amo, escuto direto. E animes, né, é outra coisa que eu gosto bastante, os dois têm uma correlação, né? Então isso tem tudo pra ser um ótimo vídeo. Lembrando que o link do vídeo original tá na descrição, então se inscreve no canal do mano. Deixa o like, né? Apoia o criador de conteúdo original. Eu sou Estou Reagindo. E se você quiser, me segue segue o meu Instagram e segue o meu TikTok, onde eu faço conteúdo original e editado. Então, sem mais enrolação, vamos ver o que nosso mano tem aqui pra falar pra gente. Não importa o gênero de anime que você goste, seja shonen, seinen, isekai, shoujo ou até anime pra ver com a família, você provavelmente Ei, isso aí não é pra ver com a família não, rapaziada. Não, esse aí não é pra ver com a família não. Não me perguntem como é que eu sei disso, mas esse aí não é não. já viu uma abertura que soava mais ou menos assim. O FL Studio aberto ali. Roll. Cara, rapaziada, acabei de me molhar todo com a garrafa. Puta que pariu. Mas assim, tem um monte de anime com abertura nessa pegada. Opa, eu sou o CD e sem sombra de dúvidas, o Oi, CD. J-Rock é um dos estilos musicais mais presente nos animes. Talvez Sim. você nem assista anime, mas com certeza você já ouviu alguma música do tipo em algum lugar. Mas se eu falar que nem sempre foi assim, é até estranho dizer isso, porque quando falamos de J-Rock, já vem anime na nossa cabeça. É como se os dois tivessem nascidos juntos, mas não foi bem assim. Hoje eu vou mostrar pra Pô, inclusive, rapaziada, eu tenho uma playlist no Spotify com música japonesa, né? E tem várias músicas lá que são J-Rock, né? Que eu peguei de animes que eu gosto, tá ligado? Tipo assim, eu tava assistindo um anime, aí a música da abertura, do encerramento era muito boa, e ia lá e adicionava na playlist. vocês como o J-Rock dominou as aberturas de anime e se tornou o gênero musical mais usado nelas. Mas antes da gente mergulhar no vídeo, eu preciso esclarecer uma coisa. Hum, Existe o J-Rock, que é rock japonês, sim. ou seja, qualquer rock feito por japonês. Se for uma cópia de uma banda ocidental, ainda é J-Rock. E agora, existe o que eu chamo de J-Rock de anime, que é aquele som característico que aparece normalmente em aberturas de anime shonens, que você ouve e já reconhece, isso aqui é música de anime, ou isso aqui é música de Tá, abertura faz de sentido, anime. faz Ele sentido, tem um faz som sentido. bem característico. Mas pra gente entender como o J-Rock de anime se tornou o gênero mais usado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O J-Rock começou lá pelos anos 60, muito influenciado pelo rock americano e britânico, principalmente pelos Beatles, que fizeram um show no Japão em 1966, e aquilo mudou tudo por lá. E começaram a surgir várias bandas basicamente copiando o formato dos Beatles e do Rolling Stones, que foi o caso da banda Group Sounds. Nessa época, os animes mais famosos eram Astro Boy, Dororo e Kimba, o Leão Branco. E as aberturas dessa época tinham um padrão bem perceptível. As aberturas tinham frases fáceis de memorizar, que normalmente destacavam a personalidade, os poderes e os golpes do protagonista, que ficava repetindo várias e várias vezes durante a abertura. Bem Pokémon vibes, tá ligado? Astro Boy bombs away on your mission today. E por causa disso e de outros fatores, os animes eram chamados comumente de mangá para TV de crianças. Os mais velhos simplesmente odiavam os animes. E para você ter uma ideia disso, Yukanto Mizuki, que mais tarde ficou conhecido como o imperador das canções de anime, falava como as músicas de anime eram descriminalizadas na indústria musical e televisiva. Ele disse que os cantores de animes não podiam compartilhar o mesmo palco que artistas funks e pop mainstream da época, porque a música de anime era considerada entretenimento de segunda categoria e Caraca. coisa de criança. Mal sabia eles o que o Japão se tornaria mais Pô, tarde. Mas então, né, mano, tipo, hoje em dia, mano, o que mais tem por aí, né, principalmente no Japão, é show aí de banda de anime, né? Tem uma porrada aí de festival, né, de convenção aí, que chama banda que toca abertura de anime, né, pra cantar e tal, pra fazer show.
E ainda bem, né, que teve essa mudança, né. Foi nos anos 70 que as coisas começaram a Mano, mudar aliás, eu acredito, mano, tipo, que talvez o rock de anime, né, seja mais, famoso, seja um dos estilos do Japão mais famosos do que propriamente, tipo, outros estilos de música, assim, mais sérios, tá ligado? Consiga furar mais a bolha aqui no ocidente do que propriamente outros estilos que o Japão tem. um pouco, com a banda Happy End considerada a chave de virada pro gênero. O som começou a ficar um pouco mais japonês, por assim dizer, mas ainda dava pra sentir que era algo meio ocidental, ainda não era realmente único. E nessa época, o hard rock começou a ganhar força, com bandas como Blue Creation e Flower Traveling. Elas mostraram o rock de verdade pro Japão, e mais tarde criaram terreno para que a banda mais popular e influente do Japão fizesse sucesso, o X-Japan. E foi também nos anos 70 que os animes tiveram seus principais pontos de virada, graças ao Space Battleship de 1974. E a música tema de abertura foi composta pelo renomado letrista Aku, que rompeu aquela ideia que música de anime era só coisa de criança. E os adultos começaram a olhar diferente para as canções de anime. E no final dos anos 70, animes como Ashita no Zoi e Mobile Gundam começaram a trazer narrativas mais maduras e músicas temas Painel é que clássico. seguiam o mesmo caminho, com muita mais qualidade literária e artística. Ah, já dá pra ver que E tá essa bem mudança diferente. foi desafiando aos poucos a percepção que anime era só entretenimento infantil. O potencial das músicas de animes começaram a expandir muito depois daqui. Mas ainda não tinha um rock ou algo diferente nessa época. Até o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, as aberturas continuavam sendo músicas feitas exclusivas para a TV, geralmente cantada por cantores infantis, corais ou artistas de enka e pop tradicional. E chega os anos 80. Pois é, inclusive, rapaziada, eu acho que, não sei se até hoje, mas tipo, muitos animes, eles encomendam uma abertura própria, né? Tipo, uma música própria. Tem vários casos, né? Tipo, que já pega uma música que existe. Por exemplo, o Yafukashi no Uta, ou Call of the Night, né, em inglês. Ele, basicamente, a música de abertura, né, da primeira temporada, foi o autor meio que pediu autorização ao Creepy Nuts pra usar, né? Como música de abertura. Até porque o mangá é muito inspirado nessa música, então fazia total sentido, né? Mas é isso, né? Muitas vezes eles pedem pra fazer uma música exclusiva ali pra obra. Por isso que, tipo assim, se você for pegar pra ver a letra, né, realmente, a letra tipo, é totalmente a ver com a história do anime, né? Com o protagonista ou com os eventos ali daquela temporada, tá ligado? Porque foi feita justamente pra aquilo. E é aqui aonde o Japão começa a desenvolver um estilo musical totalmente próprio. E a peça-chave foi o X-Japan. Eles consolidaram de vez a presença do hard rock no país, misturando metal acelerado com pianos suaves, uma combinação que anos mais tarde se tornaria super comum no J-Rock de anime. E sem falar do drama que eram as músicas. Elas eram enormes, arrastadas, tinham faixas de até 30 minutos Ah, com apresentações porra! que eram totalmente teatrais, dramáticas, bem vibe de anime. Isso se conecta totalmente com o visual da banda. Foram É, eles bem que ajudaram diferente. a definir o movimento cultural Visual Kei, É uma isso que eu das tava, mano. estéticas Tipo, eu ia falar isso, só que eu fiquei com medo de falar bosta, tá ligado? De errar. Aí preferi não comentar. Mas eles realmente lembram muito o Visual Kei. mais famosas do Japão. E a cultura carregava com si estética visual totalmente extravagante, androgenia, musicalidade diversificada e performance teatral. Eu não preciso nem dizer o impacto gigantesco que isso teve na sociedade conservadora do Japão. E não foi só na sociedade. As bandas começaram a seguir o estilo do Visual Kei, umas mais chamativas, outras mais suaves, mas a maioria delas deixando de lado aquela estética puxada pro ocidental. E bandas como X-Japan, Bankstick, Dear Langer e Lunacia ajudaram a popularizar a cultura. E todo esse drama que eles traziam nas músicas, no visual e nos shows se encaixavam perfeitamente com a narrativa dos animes. As músicas tinham uma pegada quase cinematográfica, os visuais chamativos combinavam com os cabelos loucos, roupas simbólicas e cores vibrantes dos personagens. O Visual Kei influenciou não só a música, mas também a estética que os animes e o Japão carrega até hoje. E graças ao X-Japan,
e o Visual Kei. O J-Rock e a estética do Japão começaram a circular pelo mundo todo. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o Visual Kei, dá uma olhada nesse vídeo do Claquete de Papel, que é muito bom. Foi também nos anos 80 que as pessoas começaram a olhar ainda mais para as músicas de anime. As gravadoras perceberam que podiam usar os animes para promover artistas e bandas. Um exemplo clássico é a abertura de Cat Eye, cantada pela Ari, um nome gigantesco Pô, ela do é City muito Pop. boa, mano. Rapaziada, se você não conhece a área, eu recomendo demais, mano. Ela é muito boa. Uma das melhores. Eu acho que, mano, uma das melhores artistas do City Pop, mano. Gosto muito dela. E o sucesso foi enorme. E a mesma coisa aconteceu com o TM Network, que fez a música Get Wide para o anime City Hunter. E a música estourou tanto que a banda acabou moldando o som deles a partir dali. E o rock também marcou muita presença nessa época, com bandas famosas como a Crystal King, que fizeram a música para Hokuto no Ken. Também tivemos a lendária abertura dos Cavaleiros dos Zodíacos, a Pegasus Fantasy, que foi tocada pela banda Makeup, que já era muito famosa. Essa abertura fez muito sucesso no Japão e aqui no Brasil, mas no Brasil com a versão dublada, feita pelo Edu do Angra, né? E também tivemos a Loudness, que foi a primeira banda japonesa de metal a entrar na Billboard 200 em 1985. E no mesmo período, eles participaram da trilha sonora de O.G. Ponto, um anime de ficção científica. A presença de uma banda de heavy metal de verdade no anime mostrava como o público-alvo já não era mais só infantil, agora os animes dialogavam com o público jovem e adulto. E todo aquele preconceito que os mais velhos tinham com as músicas de anime estavam finalmente caindo por terra. E nessa época começou a ter bastante J-Rock nos animes, mas ainda era aquela coisa, aquele rock meio ocidental. Não soava como Totalmente rock de anime AC/DC. como a gente conhece hoje, mas isso estava prestes a mudar. E finalmente chega os anos 90 e o J-Rock já dominava quase todas as aberturas de animes. E uma coisa que começou a ficar marcante nas Masayoshi aberturas Takanaka. era o groove. Músicas mais dançantes, com Essa muita gui- influência Mano, de essa jazz guitarra do Masayoshi é intancável, mano. É uma prancha, tá ligado? Porra, muito foda. e funk, que são gêneros que os japoneses gostavam muito. O rock já não era tão pesado, as guitarras tinham pouca distorção, as letras falavam sobre juventude, amor, relacionamentos, bem coisas de adolescente. Começou a aparecer um J-Rock meio pop, meio não, bastante pop. E foi nessa época que o tie-ups se consolidaram de vez. E pra quem não sabe, tie-ups são parcerias comerciais entre a indústria do anime, ou jogos, doramas, seja o que for, e a indústria musical, pra promover os dois lados ao mesmo tempo. A música chama a atenção pro anime e o anime chama a atenção pra Justo, música. uma E boa funcionava parceria. mais ou menos assim. A gravadora precisava promover uma banda e o anime precisava de uma música. Eles fechavam um acordo e as músicas eram feitas pensando no anime. Outras vezes a banda tinha poucas informações do anime e nem sempre acabava combinando com a estética do anime, que foi o que aconteceu com a abertura de Samurai X, por exemplo, que na época muita gente criticou porque falava que a música não combinava com o tom do anime, porque normalmente essas músicas de abertura não contavam a história do anime, elas simplesmente eram feitas para entreter a abertura. Esse sistema de tie-ups foi um sucesso. Antes, as músicas de animes eram encomendadas, exclusiva do anime, e não circulava no mercado musical, e ainda por cima sofria preconceito por boa Pô, parte É isso aí que eu tava falando mais cedo no vídeo, rapaziada. Acho que ele vai explicar. dos músicos. E bandas de rock ligadas aos animes eram exceções. E graças ao sucesso de Get Wind, do TM Network, que eu citei lá atrás, muitas bandas de vários gêneros começaram a querer suas músicas nos animes, porque a chance de estourar a música era muito grande. Eu acho que o melhor exemplo disso é a abertura de Evangelion. Porra, sim. Caraca, mano. Essa música até hoje, mano, dá arrepio. Até hoje. Que é uma das aberturas mais famosas de todos os animes. A música A Cruel Angels foi encomendada pela produtora do anime. A cantora Yoko não participou da criação conceitual do anime, ela só interpretou a letra do compositor Neko. E um fato curioso é que o Neko, ele só viu 2 episódios do anime, e ainda por cima era um episódio sem cores. Mas daí fica a Caraca! pergunta, se eles não sabiam do que se tratava o anime, como que a música da abertura combina tanto com Evangelion? Bem, como eu falei, as letras dessas aberturas quase
quase sempre falavam sobre juventude. E a abertura de Evangelho é isso, por isso que acaba combinando, mesmo entendi. sem querer. E a Faz intenção sentido. dessas aberturas eram basicamente ficar na sua cabeça e ser muito comercial, assim como um produto, igualzinho era lá com o Astro Boy. E pra vocês terem ideia de como a intenção era chamar a atenção, o diretor Hideaki queria uma peça de música clássica na abertura, porque ele achava que combinava mais com o anime. Os produtores acharam que isso poderia confundir o público, então optaram por deixar um som mais pop, animado e comercial. E essa abertura fez tanto sucesso. Evangelho era um anime mais adulto, psicológico, até um pouco pesado, com uma abertura totalmente pop, energética e vendável. E esse sucesso gigantesco que Sim. teve a abertura de Evangelho mostrou de uma vez por todas. Mano, inclusive eu nunca assisti Evangelho. Vocês botam fé, mano? Tipo assim, cara, eu acho que já faz mais de 5 anos que eu tô prometendo mais de 5 anos não, deve ter até mais tempo ainda, que eu tô prometendo que eu vou assistir Evangelho, mas eu acabo nunca assistindo, mano. Porra. Caraca, mano, eu já assisti mais de 500 animes nessa vida, mas nunca assisti Evangelho, mano. Porra, tô falhando nisso. Tenho que assistir, mano. Tenho que entender porque que essa obra é tão aclamada, né? Apesar de que eu já tomei vários spoilers. O poder que as músicas de animes tinham. E no final dos anos 80 e o início dos anos 2000 foi quando o J-Rock estava começando a se tornar o verdadeiro J-Rock de anime. E depois de Evangelho, o padrão Cheer Up explodiu nos anos 2000. E foi aí que o J-Rock se tornou, na minha opinião, o verdadeiro J-Rock de animes. Tivemos vários porra, exemplos marcantes. O que não a primeira faltava nas aberturas de Hajime anime no dos Ippo. anos 2000 era rock, né? Também tivemos a primeira abertura de Fullmetal Alchemist, uma das aberturas mais icônicas dos anos 2000, que foi feita pelo Pornography. E essa música, ela é um pouco diferente, ela não soa tão jovem igual as outras, mas ainda assim é um J-Rock de anime. Essa música é boa, essa música é boa. Temos a abertura de Air feita pelos Baekhyun. Também temos a icônica abertura World de Death Note, feita pelo Nightmare, uma banda de visual kei. E eu nem preciso dizer muito sobre ela, né? Eu acho que todo mundo conhece. E nela temos todos os elementos principais que definem um J-Rock de anime, que eu já vou falar o que é. Também temos a abertura Prey de Gintama, que foi feita pela Tomi, que é uma artista Oxe, ficou sem som? Ué, Prey de Gintama, mas não era algo ué. Ah, se pá, ele deve ter tomado algum copyright nessa parte aqui, aí teve que tirar o som. Mas pode crer, pode crer. rock era algo mais pop. Já nos anos 2000, a distorção chegou com força, mas não com uma distorção muito agressiva, era algo mais moderado, como vocês conseguem ouvir na maioria das aberturas dos anos 2000, e tinha de todos os tipos de J-Rock de anime, uns sendo mais dark, outros sendo mais jovens, ou até adultos. E se você reparar, todas essas músicas de aberturas tinham algo em comum, que são as principais características que fazem uma música ser um J-Rock de anime, que são guitarras com pouca distorção, nada muito pesado, mas com bastante ganho e pouca presença no grave, que deixa o som meio metálico ali, meio jovial, além delas serem muitos dançantes e priorizarem principalmente o ritmo. E elas são o ponto principal do J-Rock de anime. Mesmo no futuro, onde o J-Rock de anime deu uma mudada, as guitarras ainda mostram que ainda é J-Rock de anime. Também temos o baixo, que normalmente ele é bem marcado, preenchendo aquele vazio dos graves, já que a guitarra quase não tem graves. Também temos letras sobre juventude, superação, amor. São sempre letras sobre coisas fofas, por assim dizer. E mesmo quando o som era mais melancólico, como no Death Note, o vocal soava jovem. E vocês podem perceber, na maioria dos J-Rocks de anime é assim, não importa o estilo. Pode ser um vocal de rap, um vocal melódico, um vocal feminino, todos eles soam joviais. Não podemos esquecer da energia que são essas músicas. Ela tem uma energia bem jovial, algo bem feliz, bem pra cima. E normalmente as bandas têm um visual kei, mas um visual kei mais leve, nada muito extravagante igual ao dos anos 80. Muitas das vezes é algo meio adolescente,
ambiente, uma mistura do visual kei com grunge, com nu metal. E a maioria dessas músicas estavam em anime shonens, que talvez seja o estilo de anime que mais representa. Pô, pior que é o, querendo ou não, é o estilo de anime que mais combina, né? Tipo, além de eu acredito pelo menos que Shonen ser o estilo de anime mais popular que existe, né? É o que mais combina porque, mano, o Shonen é sempre tipo aquele protagonista de anime que quer se provar pro mundo, quer se tornar mais forte, tá ligado? É um anime de famoso anime de porradaria, de lutinha, né? Então, faz sentido ter uma música assim mais animada, mais pra cima, né? Até porque a maioria dos protagonistas de shonen são pessoas super animadas pra cima, né? Otimistas, tipo, mano, Naruto, Goku, mano, vários, né? Adolescência. Mas não foram só essas bandas que levaram o J-Rock de anime e os tie-ups ao mainstream. Tivemos os verdadeiros goats dos anos 2000. O primeiro deles é o Orange Range, que misturava rock, pop e hip hop, tudo isso com uma energia contagiante. E eles tinham todas as características que definem um J-Rock de anime, como vocês podem ver nessas duas músicas. E essa abertura de Bleach, que pra mim é uma das que mais representa o que é o J-Rock de anime e o que ele se tornaria mais tarde. Eu amo essa abertura é bizarramente boa, mano. Ela é o puro suco do J-Rock de anime, principalmente dos anos 2000. Também temos o Flow, que fez uma montoeira de abertura e encerramento pra Naruto. E eles têm um rock simples, cru, com letras sobre amizade e superação. É literalmente J-Rock de anime, tá ligado? Sim. E o melhor exemplo do som deles é na música Go do Naruto. Nossa. Porra, essa música é boa demais. E também temos esses caras aí que eu não faço a menor ideia como pronuncia o nome deles. E eles é dado por muita gente uma das melhores bandas do Japão. Eles foram muito importantes para a criação do J-Rock de anime. E o som deles é um pouco diferente do som de J-Rock de anime mesmo. Eles têm uma pegada um pouco mais madura, como a gente pode ver na abertura Where Steady Go de Fullmetal Alchemist. E eles, os caras que eu não sei pronunciar o nome, eram uma das bandas que mais fizeram sucesso no Japão. E não só no Japão, eles ajudaram a levar o J-Rock para o mundo. E mesmo eles não sendo J-Rock de anime puro, igual o Orange, por exemplo, eles foram muito importantes para a cena dos animes, porque eles influenciaram muitas bandas futuras dos anos 2000, como o maior GOAT do J-Rock de anime de todos os tempos, os Asian Kung Fu Generation. Não importa o gênero de anime que você gosta, eu tenho certeza que você conhece eles. Talvez pelo nome você não tenha lembrado, Pelo mas eu nome vou não. fazer você lembrar. Ah. Pelo nome eu realmente não tava lembrando. Agora pela música, tem nem como, né? Eu considero eles o percussor do J-Rock de anime. Eles têm todas as características de um J-Rock de anime. Vocais jovens, guitarras rítmicas com alto ganho, um baixo marcado e letras sobre juventude. Mas o principal diferencial deles, que não tinha em muitas outras bandas, era aquele som mais de garagem, meio grunge, punk, até um pouco indie. E essa sujeira acabou não influenciando tanto outras bandas futuras, porque o J-Rock de anime ficou com um som mais limpo, mais clean, por assim dizer. Mais ou menos parecido com o som do Orange. Foi a maior revolução para a música de anime. Eu tenho certeza que muitas pessoas no mundo inteiro, até você aí, escutou pela primeira vez o J-Rock de anime por causa deles. E o cheer up do Naruto com a banda foi perfeito. Mesmo a música não sendo feita própria para o Naruto, ela se conectou perfeitamente todo aquele clima rebelde e energético do anime. A banda fez pessoas quererem ver o anime só por causa da música. E o Naruto fez as pessoas quererem ouvir a banda né? só por causa É uma do boa anime. troca. E depois do AKFG, os tie-ups virou um registro de todos os animes. Vocês podem perceber, a maioria, se não todos os animes, tem uma abertura feita por uma banda ou por um artista. Muitas bandas fazem músicas já pensando em participar de uma abertura, porque sabem o quanto isso pode alavancar uma carreira musical. E na minha opinião, os Sim. animes que impulsionaram o gênero J-Rock de anime pro mundo todo foi Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist
Magic e Death Note. Provavelmente eu tenho esquecido de algum, mas o que eu lembro, grandes esses animes, são os né? principais. Furaram o a Jota Rock bolha. de anime só aumentou ainda mais depois dos anos 2000. Mas pra fechar a década com chave de ouro, uma abertura que eu considero uma das melhores de todos os tempos. Eu nunca assisti Os Fullmetal anos se também, passaram então e o não Jota posso Rock de comentar anime muito. nunca mais parou. Continuou muito forte, principalmente em anime shonens. Mas o som acabou dando uma mudada, ficou mais experimental. Mas mesmo assim, mantendo aquela velha identidade construída lá nos anos 2000. Um exemplo muito bom e marcante é a música Unravel, da abertura de Tokyo Ghoul, feita pela banda Ling, que é uma baita de uma música, mesmo ela sendo meio meme, né? Não tem como você ouvir ela e não lembrar da época de Tokyo Ghoul. Mas mesmo assim, essa música é uma Essa música é foda de ouvir hoje em muito dia. boa. E segue aquele padrão do J-Rock de anime misturado com algo mais experimental. Pô, porra, galera, me desculpa, mas hoje em dia não dá pra escutar essa música, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Eu acho que a internet estragou essa música, mano. Eu não consigo, mano. Não consigo, tipo, não consigo escutar essa música de forma séria, tá ligado? Ela pode ser boa, os vocais, tá ligado? Instrumental. Mas, mano, não dá pra levar a sério, mano. Não consigo. E também teve aberturas que continuaram com aquele J-Rock de anime puro, como a abertura T-Day de My Hero Academia, feito pelos grandiosos Pornografite. Sim. Mano, inclusive, Boku no Hero, cara. Tipo assim, eu nunca falei disso com ninguém, eu acho. Mas, cara, Boku no Hero, pra mim, tem aberturas boas demais pro anime que é, mano. Porra, eu sei que se você é fã de Boku no Hero, agora você pode estar querendo me xingar, mano. Mas, tipo, caralho, mano, Boku no Hero é um anime que as aberturas são tão boas, mano. São tão boas. As músicas, né, que eu tô falando, são tão boas, mano. E depois o anime não é isso tudo, sabe? Tipo, as primeiras temporadas, pra defender, né? As primeiras temporadas de Boku no Hero são boas, mano. São realmente muito boas, tá ligado? Eu me diverti muito assistindo. Cara, porra, eu acompanhei Boku no Hero em 2016 mesmo, quando saiu o anime, tá ligado? Só que, mano, as últimas temporadas, mano, pô, é inacreditável, mano. É inacreditável a merda que aquilo é, tá ligado? Tanto que eu dropei o anime. Eu fui saber o final de Boku no Hero por spoiler, tá ligado? E o final também é uma merda completa. Mas também, final de anime ser ruim, né? Final de mangá ser ruim não é novidade, né? Parece que autor japonês não sabe escrever final, né? De obra. Mas, mano, é bizarro, mano. Chega a ser triste, mano. Que, porra, tem tanta música boa, mano. Tanta abertura boa nesse trem. E depois o anime se estraga de uma forma bizarra. Mas, pô, mas é nostálgico, mano. Uma coisa que eu notei Principalmente essa primeira abertura aqui, eu tenho uma certa nostalgia dela, né? Querendo ou não, 2016, mano, já faz uns 10 anos, né? Então, porra, já tem uma certa nostalgia dessa abertura. foi o aumento do uso do teclado nas aberturas. E o bom exemplo disso era a música Gurange, da abertura de Demon Slayer, feita pela Yui. A música tem um teclado na parte mais calma, e ela canta mais calma também nessa parte, e explode no refrão com as guitarras e com ela cantando um pouco mais forte. Que nesse caso aqui da música, as guitarras são um pouco mais graves do que normalmente, mas mesmo assim dá pra gente ver que as guitarras têm aquela estética de J-Rock de anime. Pô, esse aqui é outro exemplo. Essa guitarra aqui é absurda, mano. É absurda. E o vocal dela também nessa parte é, mano, fora de série. Só que, tipo assim, essa música é mais um caso que nem o do Tokyo Ghoul, mano. Tipo assim, eu não consigo ouvir essa música completa hoje em dia, mano. Eu não tanco, mano. De tanto que ela foi usada, mano, na época, mano. Tipo assim, quando teve esse boom dos animes, né? Pré-pandemia, barra pandemia, né? Tipo assim, essas músicas, mano, estavam em todo canto, né? Porque a comunidade tava chegando muita gente nova, né? E esses eram os animes do momento, né? Então tava todo mundo divulgando essas músicas, usando essas músicas. E, mano, caralho, mano, já não consigo mais, mano. Tipo assim, essa música aqui, principalmente o início, mano. O início dessa música me pega muito, mano. Me pega muito. Tipo assim, não dá, mano. Tipo, eu começo a ouvir esse início e eu já fico com vontade de skipar, tá ligado? Porque não dá, mano. Já não tanco mais essa música hoje em dia. Mas o meio dela, né, é muito bom, mano. Realmente, essa parte aqui. E. Enfim, a Lisa é uma. Fora essa música, né? Mas, tipo, falando só apenas da Lisa, ela é uma ótima cantora mesmo. Tem várias músicas muito boas. Eu até recomendo, rapaziada, vocês darem uma olhada na discografia dela.
teve algumas aberturas que ficaram mais pop, que você só consegue sentir o gostinho de J-Rock de anime por causa das guitarras que estão bem de fundo, que ficaram mais limpas e mais groovadas, como na música Kakai Kitan, da abertura de Jujutsu Kaisen, feito pela Eve. E claramente tivemos Hot take, mais uma pra me xingarem nos comentários. Jujutsu é overrated pra cacete, mano. Puta que pariu, mano. Não dá, mano. Tipo, eu assisti. Mano, eu fui tentar assistir Jujutsu, mano. Eu vi uns 2 episódios, mano. Já. Não tanquei, mano. Já desisti. E, tipo, tudo que eu ouvi falar e tal do mangá, da história pra frente, mano, também não me animou pra continuar a obra. Eu só achei ela muito, muito overrated. Mas enfim, fez um sucesso danado, tá até com a continuação agora, né? O Jujutsu Boruto, que é o módulo, né? Então é isso. Sei que tem muita gente que gosta. vários outros animes que colocaram J-Rock de anime nas aberturas. E se vocês perceberem, todas essas aberturas, todas essas músicas soam como J-Rock de anime que começou lá nos anos 2000, como eu mostrei pra vocês. E esse estilo ficou tão famoso que ele saiu dos Overrated. shonens e foram parar em outros estilos de animes. Teve até animes que eram só sobre J-Rock de anime, como KO, Boshi, Beck, Detroit Metal City Pior, e né? vários outros animes sobre música, que talvez eu faça um vídeo sobre eles. Bem, Pô, tiveram tem que várias fazer, outras tem que fazer. bandas que ajudaram o J-Rock de anime se tornar o que ele é hoje, mas infelizmente não tem como eu citar todas aqui, né? Mas uma coisa é certa, o sistema tie-ups é um sucesso até hoje. É só reparar, a maioria das aberturas de animes são músicas feitas por outros artistas, o famoso sistema tie-ups. E o sistema não se limita só no J-Rock de anime. Tem vários outros gêneros que ó, também Creepy usam Nuts. esse esquema e funciona perfeitamente. Mas bem, J-Rock de anime é um estilo musical Inclusive, que eu esse gosto cara tem que fazer um muito. vídeo do Eu Creepy Nuts, mano. considero ele um verdadeiro rock japonês. Eu sei que é meio errado falar isso, mas é uma opinião que eu tenho. Quem sabe um dia eu mude de ideia. A partir de agora, Justo. comecem a prestar atenção nas aberturas, principalmente nos animes shonens. E você vai começar a reparar que eles têm uma estética parecida entre eles, que é a estética do J-Rock de anime. Obrigado. Tamo junto, meu mano. Caraca, mano, acho que eu perdi a conta de quantas vezes ele falou J-Rock de anime no vídeo. Mas é isso, rapaziada. Ótimo vídeo aqui do meu mano CD, canal CD Quebrado. Duas coisas que eu gosto, né? J-Rock e anime. E as duas têm uma correlação muito grande. Então faz total sentido fazer um vídeo sobre, né? E, mano, acho que ficou muito bem explicado aqui toda a conexão, desde como surgiu até os dias atuais. Mano, bom roteiro aqui. Várias imagens aqui pra ilustrar o que ele tava falando também. Não sei como ele não tomou direitos autorais nesse vídeo, né? Quer dizer, eu acho que ele tomou, que teve uma parte aqui que ficou sem som, né? Então eu acho que ele tomou. Mas não tem como, mano. Pô, se você for falar sobre anime, sobre música, né? Você vai tomar copyright, você vai tomar direitos autorais, né? Então, é foda. Eu sei disso porque, mano, eu tenho um canal de react que eu reajo a um monte de música e todo vídeo de música quase toma direitos autorais. Então é foda. Mas enfim, rapaziada, de qualquer jeito, ótimo vídeo. Lembrando que ele vai estar na descrição para você ir lá, se inscrever no canal do mano, deixar o like, que é muito importante, né, rapaziada? Apoiar o criador de conteúdo original. E também, mano, as minhas redes sociais, mais uma vez, estão aí na tela, estão aí na descrição, caso você queira me seguir. E é isso, deixa aí um comentário falando que música, que vídeo você quer que eu traga aqui no canal, você quer ver minha reação. E até a próxima. Tamo junto.